Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Sua disposição o chat no site da AltV. Também temos o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone em São Paulo 1150526622. Nesta edição de Gente que Fala, governador Fleury Filho. Prazer tê-lo aqui, governador. Prazer é meu, Zancopé. É uma satisfação participar mais uma vez deste programa. Também conosco o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutílio. Tutílio, que bom tê-lo aqui. A alegria é minha, principalmente hoje com o governador Fleury, que foi um grande companheiro de muitas lutas e muita coisa na administração pública, e eu me sinto honrado em participar dessa mesa. Muito obrigado, o prazer é meu. Governador Fleury Filho, o senhor é filiado ao PMDB. Sim. É membro de destaque no PMDB. Antes que a gente entre na pauta direta aqui, a participação agora, o desempenho agora do PMDB com tudo o que acontece envolvendo o governo federal. O senhor pode definir ou tenho que cutucar um pouco mais? Não, eu acho que não há necessidade de cutucar, né? Mas o que acontece é o seguinte: o PMDB fez parte do governo Dilma, né, no primeiro mandato, e no segundo mandato a presidente Dilma, desde o início do mandato, já tinha feito isso no governo anterior, sempre desprezou o partido. O PMDB nunca foi chamado a participar das decisões estratégicas do governo, ao contrário. E isso foi afastando cada vez mais o partido do governo e o governo do partido. Mas ela não colocou o vice-presidente como coordenador político? E o Aloysio Mercadante puxava o tapete dele o tempo inteiro. Ou seja, ele construía os acordos e o Mercadante e o pessoal do PT ia lá e destruía. Tanto que o presidente Michel Temer acabou se afastando quando terminou a aprovação do pacote necessário para tentar equilibrar de alguma forma a economia. E agora, nesse processo de impeachment, é bom dizer que existe crime de responsabilidade, não é golpe. A lei de responsabilidade fiscal e, principalmente, a lei do impeachment, a lei de 52, falam claramente que é proibido você se utilizar de bancos públicos, que são bancos públicos que têm como acionista majoritário o próprio governo federal, é proibido se utilizar de recursos desses bancos para pagar dívidas. E a presidente Dilma fez isso reiteradamente, inclusive com valores absurdos, chegando até 90 bilhões de reais para fazer isso. E, ao contrário do que se fala, não é para pagar Bolsa Família e não é para pagar também a Minha Casa Minha Vida, porque isso significa apenas 1,5% desses 90 bilhões. Realmente foi um descalabro, o governo perdeu as suas condições e o vice-presidente Michel Temer, é claro que, diante de uma expectativa que lhe é legítima, já que a Constituição diz que o vice assume nessa situação de impeachment, ele tem que se preparar para isso. Porque vamos supor que na semana do dia 12 de maio, como está sendo previsto, haja o afastamento da presidente da República, o vice-presidente assume com amplos poderes por 180 dias até o julgamento final.
E ele tem que estar preparado para isso. Para estar preparado para isso, ele tem que ouvir pessoas, tem que conversar com pessoas, tem que esboçar uma eventual mudança de ministério, quais as medidas que ele vai ter que tomar, porque o que não pode é o país continuar parado, como está parado, sem investimento, sem confiança no governo, que gere um maior número de investimentos para a economia voltar a crescer. Entendeu? Então, eu acho que o PMDB está se preparando para essa hipótese e é legítimo que se prepare. É legítimo, mas há necessidade de haver um governo de coalizão, de união nacional, e eu tenho certeza de que os partidos serão responsáveis para apoiarem um governo de transição. Em 2018 se elege uma nova chapa para consolidar os avanços que essa transição pode conseguir. O Tutílio é economista. Quando se inicia um governo, é pela área econômica, nesse momento, que se deve Eu acho fazer a que é uma opção? das áreas mais importantes. Eu quero concordar plenamente com o governador Fleury, porque realmente não existe golpe. Isso todo mundo sabe. O PT faz um pouco de estardalhaço que, na verdade, não existe. Na verdade, existiram as pedaladas, isso que o governador colocou é verdadeiro. Esses 90 bilhões não poderiam ser usados. Isso, dentro da economia, dentro do orçamento, é ilegal e, portanto, existe um motivo para o impeachment. E não só, né, governador? Além do problema das pedaladas, houve uma série de decretos que foram publicados sem autorização do Congresso, sem o dúvida. que é um outro problema seríssimo e que não pode acontecer e coloca claramente que existe o impeachment constitucional. A nossa Constituição é muito clara nisso, né? Então, não adianta o PT dizer algumas coisas assim, que é golpe, porque agora o Lula está dizendo que é golpe. O Lula faz um trabalho para que movimentar o seu staff, que são os sindicatos, e os sindicatos que são pagos para poder ir às ruas e movimentar a população, porque, na verdade, não é nada disso. E quando se fala que o país está dividido, o país não está dividido, porque 80% da nossa população está contrário à nossa presidente Dilma. Ela já não tem mais nenhuma condição de governar o nosso país, e por culpa do próprio governo do PT. Quer dizer, não é possível que continue, porque, na verdade, com a inflação do jeito que está, quando você fala na área econômica, a inflação é desastrosa, os juros são violentos, quando você tem falta de investimentos, quando você tem uma dívida brutal que está aí, nós estamos vendo aí o país numa dificuldade incrível, por culpa de quem? Por culpa deste governo. Porque durante 13 anos as políticas foram totalmente erradas. E, na verdade, é só ver um exemplo do ano passado, quando se fez desonerações à vontade, e que agora, e isso aconteceu naquela época, 130 bilhões de reais, que atingiram 200 bilhões de reais, só que a conta veio agora. E nós estamos pagando, o povo está pagando a conta, nós estamos pagando a conta, e, na verdade, a parte econômica é a primeira que tem que ser verificada, e essa parte econômica, nesse governo, foi um desastre total. Tutílio, quando você cita o discurso atual do Lula, me ocorre que, entre aqueles que ele critica, não é, deverá estar o Meirelles como homem forte no novo governo. Como será o discurso dele para alguém que foi seu braço direito na administração? Pois é, mas... Pelo menos na área econômica ele foi fortíssimo. Claro, claro. E, na verdade, só no início do governo Lula, o governador sabe melhor que eu disso, ele só conseguiu realmente melhorar um pouquinho porque ele seguiu o governo anterior. Eram as colocações que o Fernando Henrique tinha colocado e que, na verdade, a linha do PT era uma outra completamente diferente. Prova é que o dólar subiu violentamente por um desespero da população de saber o que iria acontecer. Mas aí o Lula acabou continuando o projeto do Fernando Henrique, mas só que, posteriormente, a coisa começou a degringolar. Começou a deturpar tudo aquilo que tinha se plantado com o Plano Real, com uma movimentação melhor das finanças, e nós colocamos
uma coisa que nós estamos destruindo nesse momento, governador, é a lei de responsabilidade fiscal. Sem dúvida. A lei de responsabilidade fiscal que foi colocada pelo Fernando Henrique, ela está sendo destruída exatamente pelas pedaladas, exatamente pelos problemas de não ter autorização do Congresso em decretos, etc. Então, eu acho que isso é fatal para um governo que quer assumir alguma coisa. Então, hoje aconteceu no PT tudo isso e agora, como diz o governador, nós temos que ter uma coalizão. É necessário ter todos os partidos unidos. O PT não vai estar unido, o PT eu acho que vai ser uma oposição ferrenha em tudo isso, porque a única coisa que eles podem fazer daqui para frente é gritar como o Lula gritava antes de se eleger. É a única coisa que é possível fazer e nós vamos ter que ainda aturar o PT fazendo essas estrepulias, mas eu acho que a coalizão tem possibilidade de retomar o nosso país e colocar num patamar melhor. Fleury, quando se fala na comissão de impeachment no Senado, são 21 senadores, não é? E desses 21, 8 respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal e 4 deles estão na lista da Operação Lava Jato. Esse cenário não compromete o desempenho? Não há nenhum comprometimento, até porque o que está em jogo não é a Operação Lava Jato. O vice-presidente Michel Temer, ele ocupou 3 cargos no meu governo. Ele foi procurador-geral do Estado, depois foi secretário da Segurança e foi secretário-chefe da Casa Civil. Temos um relacionamento pessoal e político de muitos anos. Foi ele que me convidou para voltar para o PMDB já há uns 6 anos atrás, ou 5 ou 6 anos atrás. Muito bem. É um homem profundamente legalista, um constitucionalista de primeira linha. Então, eu posso garantir aqui, sem medo de errar, que o vice-presidente Michel Temer, se assumir como presidente, ele não só vai apoiar, como vai fazer todo o esforço possível para que a Operação Lava Jato puna quem tiver que ser punido, seja quem for. Agora, esse argumento de que na comissão de impeachment do Senado, nós temos lá, quantos? 8, né? 8 respondem a inquéritos no Supremo e 4 inseridos na listagem da Lava Jato. Isso não está em julgamento a Operação Lava Jato, não está em julgamento não estão em julgamento os inquéritos. São inquéritos no Supremo, não são processos ainda. Portanto, o inquérito é uma investigação, apenas e tão somente, pode ser arquivado. E o que está em jogo ali não se vai discutir Lava Jato. O que se vai discutir é a existência ou não de crime de responsabilidade. E pelos números que nós conhecemos, me parece que dos 21, só 5 que votarão contra a admissibilidade, contra o início do processo do Senado e o afastamento da presidente Dilma, que decorre exatamente do início do processo. Então, não compromete em absolutamente nada. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Quer dizer, então, nós vamos ter que extrair lições importantes disso. Eu acho que está na hora de uma reformulação completa da maneira de fazer política no país. Nós temos agora novas eleições, 2018 nós teremos eleições, e aí é hora de ver quem está pendurado, quem não está pendurado, quem deve, quem não deve, aí é a ocasião de discutir isso. Você imagina que haja alguma, não seria interferência, mas algum prejuízo nas campanhas municipais com o cenário nacional? Sem dúvida, sem dúvida. O PT vai ser varrido do mapa em muitas capitais e muitas cidades do interior. Basta ver o movimento aqui em São Paulo, onde inúmeros prefeitos
que eram filiados ao PT e que são candidatos à reeleição já saíram do Aliás, partido. no final do ano passado, o Lula sugeriu a todos os prefeitos filiados que procurassem outra legenda, porque seria difícil uma Olha, eleição quem sabe pelo o Lula PT. está pensando num novo partido, porque se ele está mandando todo mundo sair do PT, Esse ele que é o dele principal líder do PT. Foi a argumentação dele no final do ano passado. Então o PT não pode nem reclamar. O prefeito de Osasco saiu, Guarulhos saiu, vários outros, Hortolândia, que é uma cidade importante do PT, saiu também. Você vê que é uma debandada. Por quê? Porque o PT vai pesar contra o candidato. A imagem do PT, porque o PT sempre foi um partido que bateu no peito como sendo o partido mais honesto do país. E o que se viu é que ele praticou o maior escândalo, protagonizou o maior escândalo de roubalheira que esse país já assistiu. Então, é impossível compatibilizar uma coisa com a outra. Vai influenciar, sim. Nós teremos uma influência muito grande nas eleições em relação ao PT. Vai atingir de forma indireta todos os partidos. Hoje é uma rejeição absoluta ao político em geral. Sim. Entendeu? Eu mesmo que não disputo cargo público desde 2006 já faz, portanto, 10 anos que eu estou fora de disputa de cargo público. Eu sinto que, graças a Deus, sou muito bem recebido em todos os lugares que vou, né? As pessoas até me pedem para voltar para a política, mas o que eu noto é que há uma descrença total na classe política. Eu pergunto a vocês, Ancopé, quem nós vamos ter como candidato em 2018? Quem serão os candidatos a presidente da República em 2018? É a grande pergunta. Quem que vai até agora não surgiu uma liderança importante e forte para que o país volte a crescer e volte a ter credibilidade e diminua o ódio que está surgindo no nosso país. Tutílio, você como presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, qual é o reflexo isso na categoria? Olha, o reflexo é muito grande, né? Porque eu concordo plenamente com o governador que esta crise que nós estamos vivenciando, ela foi decorrente de uma atitude do PT. Não dá para dizer diferente, porque, na verdade, o Lula, e o governador fala bem, quando ele coloca que a linha do PT para se eleger, e o Lula perdeu diversas eleições, era uma linha de moral, é uma linha de honestidade, é uma linha de princípio, uma linha de ética total. E por isso, muita gente acreditou naquela época, né, governador? Muita gente acreditou, pessoas de alto nível, intelectuais, ficaram junto com o PT. Só que, posteriormente, o que nós verificamos, o que foi apresentado, foi uma coisa completamente diferente. E isso também, quando você diz... como Confederação Nacional, e eu participava da Associação dos Servidores Públicos, e hoje Confederação, nós tivemos a emenda 41, no governo Lula, que destruiu o servidor público, que rasgou a Constituição do Brasil, porque, inclusive, nós entramos com um processo quando ele reduziu o salário. A Constituição é muito clara, quando diz não pode haver redução de salário, e ele reduziu. Nós entramos com um processo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, governador, nos deu ganho de 15-0, e aí o governo entrou com uma ação, foi para o Supremo Tribunal Federal, na época Jobim, ele engavetou tudo, e agora, neste ano, nós fomos até o Supremo para definir isso, e infelizmente o Supremo me decepcionou, porque concordou com isso e rasgou mais uma vez a Constituição, reduzindo o salário dos servidores públicos. E agora, mais uma vez, quer dizer, nós vamos entrar, eu estou vendo que tem na pauta, um problema seríssimo, que é o PLP 257. Nós vamos falar disso. Podemos falar já, aproveita, por favor. Eu acho que podemos falar Chamou já. A atenção disso, porque, na verdade, governador, o PLP 257, ele é uma afronta ao servidor público, porque o governo federal, que quer fazer com que os estados, na verdade, que estão em situação financeira muito difícil,
todos eles, né, alguns mais, outros menos, mas todos eles em situação financeira difícil. O que o governo federal propõe? Vamos fazer o seguinte, vamos prorrogar a dívida do Estado por 20 anos, prorrogar também todos os financiamentos do BNDES por mais 10 anos, só que existe uma contrapartida. Qual é a contrapartida? É fazer com que todos os estados, obrigatoriamente, vejam bem, nós estamos tirando a autonomia dos entes federados e obrigando, por esse PLP 257, que todos os estados aprovem uma lei, e essa lei diz o seguinte, não pode haver mais aumento salarial, não pode ter mais nenhum benefício, não pode repor pessoas. Na verdade, nós estamos com problemas sérios em algumas áreas terríveis, o governador conhece bem, que nós discutimos tanto na Secretaria de Segurança, tantas reuniões que fizemos, governador, e na verdade, nós precisamos de mais pessoal, precisamos de mais recursos, saúde, educação, segurança, principalmente, e aí breca tudo isso. E o mais grave, coloca a Previdência, que hoje nós pagamos 11%, ela passa para 14%. E atinge isso, principalmente o aposentado e pensionista, que não deveria estar pagando absolutamente nada. O governador sabe bem disso. Na verdade, que na hora em que você aposenta, você não tem que pagar mais nenhuma aposentadoria, porque não vai ter uma outra aposentadoria. E eles querem, nós temos uma PEC 555 desde 2006, e está lá no Congresso e não entra em pauta, porque o governo não quer que entre em pauta, para que acabe com a contribuição do aposentado, porque é uma injustiça. É o único país do mundo que o aposentado continua pagando a aposentadoria. E neste PLP 257, ainda assim o aposentado passaria de 11% para 14%. Quer dizer, isso é destruição total do problema. Não dá para admitir. Não dá para admitir uma coisa dessa. Então, é isso que o governo federal, para atender o Estado, ele faz uma pressão para que o servidor público seja pagar a conta. Nós não podemos pagar essa conta, governador. Não dá para o servidor público pagar essa conta, porque o problema é muito sério, é muito grave. A população, eu acho que precisa entender, governador, que, às vezes, o problema do atendimento é falho, porque, às vezes, o governo também não coloca condições para que a gente possa trabalhar. O governo não coloca estrutura para que a gente possa trabalhar e o problema cai nas costas do servidor público, quando, na verdade, ele precisa ter essa possibilidade de ter essa estrutura, de ter condições de trabalho, e para atender, nós temos que atender melhor a população. Nós queremos atender melhor a população. Agora, não é possível ter um projeto que cerceia tudo isso e que vai prejudicar ainda mais, tenho absoluta certeza, todo o atendimento da nossa população. Somando as observações que o Coutinho fez, veja só, eu paguei precatório quando fui governador. Aí já fizeram 3 alterações à Constituição, agora querem fazer uma 4ª vez para dar um calote naqueles que têm direito a receber o precatório. Então, o que acontece? Eu tinha uma ação, só para dar um exemplo aqui, o que aconteceu comigo? Tinha uma ação contra o Estado, da época que eu era promotor de justiça, não era nem procurador de justiça, nos anos 80, que eu acabei de receber agora. Em 2000... Recebeu? E 16, uma parte. Não recebi integral, ainda tem uma parte lá. Muito bem. Eu paguei precatório. Como o governador, efetuou o pagamento. Efetuei o pagamento e deixei zerado na minha época. E eu acho interessante verificar o seguinte: quando se discutiu a lei de responsabilidade fiscal, eu sempre, eu era deputado, foi no governo quando o governador não havia lei de responsabilidade fiscal. Mas aí eu era deputado no governo Fernando Henrique, no 2º mandato, e veio a lei de responsabilidade fiscal. E eu sempre defendi que a lei de responsabilidade fiscal tinha que ter uma válvula por uma queda brutal de arrecadação. E, na época, me falaram muito, não, mas isso, São Paulo não vai precisar disso, porque colocaram em ordem as finanças. Então, eu quero aproveitar aqui,
para dizer o seguinte: quando eu assumi o governo do Estado, São Paulo tinha uma dívida total de 37 bilhões de reais. Quando eu assumi em 91, não havia o real, mas convertendo para o real. 37 bilhões de reais. Quando eu saí do governo, São Paulo tinha uma dívida de 57 bilhões de reais. Se você pegar a inflação do período, você vai ver que foi menor do que a inflação, porque eu paguei dívida. Quando o senhor Mário Covas assumiu, a dívida era de 57 bilhões, ele ficou 3 anos sem pagar, fazendo birra para o Fernando Henrique, porque ele queria ser o presidente da República. E o que aconteceu? A dívida de São Paulo explodiu. Então, quem quebrou o Estado foram os tucanos. E agora eles estão vendo o que é administrar com pouco dinheiro. Estão vendo, mas não estão sabendo administrar. Eu administrei, e o Tutilo pode confirmar, mas eu nunca atrasei um pagamento de funcionário. Verdade. Paguei o 13º em 94, que foi o último 13º que eu tive a oportunidade de pagar. Criei algumas regras para beneficiar o funcionalismo, como, por exemplo, pagar férias não gozadas em dinheiro. Sim. Tá certo? Enfim, procurei, na medida do possível, e o Estado estava sem dinheiro, a crise era maior do que essa e tinha inflação. Tinha uma inflação de 40% ao mês. Mas nem por isso os serviços de São Paulo pararam, ao contrário. Nós ampliamos o número de escolas, cuidamos dos hospitais, não fechamos um leito hospitalar e assim por diante. O que eu estou assistindo hoje é que os meus críticos do passado, agora que estão sem dinheiro, porque o Estado de São Paulo está quebrado. Está quebrado. Mas está quebrado porque não se preveniu de uma queda de arrecadação. Está quebrado. O Estado, veja, há monumentos ao desperdício que estão espalhados pela cidade. Pega lá o aerotrem do... Como é que chama lá que o Fidelis chamava de aerotrem, aí mudaram o nome para não dar o crédito para ele, né? Primeiro fura-fila do Pita. Exatamente. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Aquele monumento lá na Roberto Marinho, na Avenida Roberto Marinho, está parado, que vai custar 54% a mais do que foi orçado. Que é a ligação que vem até o aeroporto. Exatamente. Agora me falha a memória, 67 anos, é isso que dá. Mas não vale a pena lembrar. Não vale a pena lembrar. E coisas dessa natureza. Monotrilho, é isso? É o monotrilho. O monotrilho. O metrô de São Paulo tinha uma aprovação de 92% até 94. Hoje, destruíram o metrô. E tem escândalo no metrô, tem escândalo na Dersa, tem escândalo no monotrilho. E o que é pior, os funcionários de São Paulo, de uma forma geral, servidores públicos, eles não são levados em consideração. A polícia está ganhando mal, os servidores, em geral, estão ganhando mal. Tiraram vários benefícios que eu concedi para essas categorias, foram eliminados. Quer dizer, então o que a gente assiste é um desmonte do Estado de São Paulo muito semelhante ao desmonte que foi feito em Brasília, pela incompetência do atual governo. Basta citar o seguinte: sabe quantas secretarias de Estado tem em São Paulo? Porque todo mundo fala... com os ministérios. Não, é um escândalo. Nós temos 39 ministérios, agora parece ter menos, né? 32, 32 ministérios. Nós temos 29 secretarias no Estado de São Paulo para 40 milhões de habitantes. 29! Onde é que está o empreguismo? Não está só no PT. Tem o empreguismo do PSDB, o empreguismo tucano aqui, que fala muito alto também. Mas o que acontece? A gestão Dilma é tão ruim que ela não deixa a população de São Paulo sentir o quanto é ruim a administração estadual também. Eu não poderia deixar de colocar, depois dessas palavras do governador, e eu sou testemunha, que trabalhei muito com o governador, e, na verdade, o governador, na época, nem governador, secretário da Segurança Pública, abria seu gabinete
na Higienópolis, quando lá discutimos juntos com todos os coordenadores os problemas orçamentários. Isso era discutido abertamente, e sou testemunha também, governador, que no seu governo eu tive a possibilidade de receber minha licença-prêmio e com isso comprei minha casa, até um apartamento que eu moro, né, porque foi liquidado tudo que era direito do servidor público e, na verdade, o principal que o governador coloca e o que eu queria verificar e mostrar para a população que está acontecendo é sobre precatórios. Quando o governador fala que pagou o precatório e realmente pagou, hoje o Estado de São Paulo não paga precatório desde 1999. E eu quero dizer aqui que nós, Confederação, entramos na época da PEC do calote dos precatórios, a PEC 62, e nós entramos com uma DIN... Eu votei contra, pode olhar lá os registros. A DIN, a ação nossa de inconstitucionalidade, nós ganhamos no Supremo, a Confederação junto com a Ordem dos Advogados, e o Supremo definiu que, na verdade, o precatório, que já tinha sido postergado diversos anos, eu até tinha notado, em 1988, na Constituição, prorrogamos por 8 anos. 8 anos. Depois, em 2001, mais 10 anos. Aí, em 2009, mais 15 anos. Aí a PEC diz assim, olha, vamos acabar com isso, a nossa entrada com a ação disse, em 5 anos o Supremo definiu que todos deveriam, estados e municípios, deveriam pagar precatório. E inclusive com sanções. Com sanções, sequestro de renda, etc. E agora, governador, entra uma nova PEC, a 152, aprovada já na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com todos os senadores aprovando. A única senadora que, mesmo aprovando, diz, não sei se a Simone Tebet, ela diz, não sei se o Supremo, porque o Supremo já definiu. Agora tem uma outra PEC dizendo, é mais 10 anos. É mais 10 anos, coisa que já 33 anos foi prorrogado esses precatórios, e agora nós vamos colocar mais 10 anos. Isso é uma afronta também. Concordo. É uma afronta total, não podemos admitir uma coisa dessa. Acredito que o Senado possa até aprovar, e se aprovar, nós entraremos com uma outra ação junto ao Supremo Tribunal Federal, porque não é possível, porque já definiu, ou o Supremo Federal não manda mais nada aqui, porque ele definiu. Se ele definiu, vamos ter que cumprir. E como é que essa PEC agora, o governador coloca, o Estado está em dificuldade por má gestão. Má gestão. Os governadores e prefeitos fizeram má gestão e deixaram chegar a um ponto que chegou. E agora nós temos que pagar a conta, não paga precatório, não tem mais aumento de servidor. Não é possível acontecer isso, governador. É uma coisa impressionante. Eu preciso ir para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras.
E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Está prestando atenção para ver se eu erro? Eu estou lendo aqui. Eu sei. Você não erra, Zé Cotô. Eu estou lendo. Quando muito se engana. Várias vezes. Hoje, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Kátia Reis, da Escola FIPESP. Boa tarde, Kátia. Cadê a Kátia? Não estou ouvindo a Kátia aqui para a gente falar sobre as ações da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Kátia, tudo bem, Kátia? Não estou ouvindo a Kátia. Okay? Com o que a gente está vivendo no país atualmente, muita gente vai falar, é culpa da Dilma. Como eu faço, Serginho? Você vai acertando? Tá bom, então. Conosco hoje o governador Fleury e também o Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Fleury, eu gostaria de, você é filiado ao PMDB, eu gostaria de conversar contigo sobre a eleição municipal. Você prefere que eu aborde este assunto? Não, vamos. Eleição municipal. O quadro hoje, todo mundo é pré-candidato. O PMDB já se definiu pela senadora Marta Suplicy, correto? Correto. Este é o cenário do PMDB. O PMDB já decidiu, a candidatura da Marta já está colocada, né? Ela saiu do PT, como todos sabem, e veio para o PMDB, foi muito bem recebida e está percorrendo a cidade, né? Tem realizações importantes, os Céus, por exemplo, que são uma obra importante da Marta. Ela tem uma presença muito forte na periferia de São Paulo e nós acreditamos que as chances são muito boas. Nós temos hoje já definidos, né, o André Matarazzo, que talvez, o que tudo indica, sairá candidato pelo PSD. Temos o Fernando Haddad, candidato à reeleição. Temos o João Dória, candidato pelo PSDB, né? E o Celso Russomano. Eu acho que são os 5 nomes que estão aí disputando e com chances de nós termos um segundo turno em que 2 deles irão. Os nossos estudos, as nossas pesquisas mostram que a Marta tem muita chance de ir ao segundo turno e ganhar a eleição, né? O Celso Russomano é um candidato forte também,
e o prefeito Haddad tem a máquina na mão, né? Mas só vão 2 para o segundo turno. Só vão 2. Então, eu acho que, sem menosprezar, mas já menosprezando os outros 2 candidatos, embora o André Matarazzo tenha, eu acho que foi um erro do PSDB escolher o empresário João Dória, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Vai ser uma eleição atípica, em que não poderá haver contribuições de empresas, de pessoas jurídicas. São novas regras que entram em vigor. São novas regras. Eu acho até que houve um excesso, nós partimos de um excesso para outro excesso, né? Um excesso de contribuições de empresas para a absoluta ausência de contribuição. Eu confesso a vocês, eu advogo, inclusive, na área eleitoral, que vejo com muita dificuldade a campanha. Vai ter que voltar o caixote e o megafone, entendeu? O candidato a vereador vai ter que fazer esse tipo de campanha. Mas eu acho que a Marta tem todas as chances de ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Como toda terça-feira, Kátia Reis. Boa tarde, Kátia. Cadê a Kátia? Não voltou. Kátia? Oi. Você está aí, Kátia? Esse é o Pedro. Cadê você, Kátia? Não ouve, né? Tá bom. Pedro disse que ela não ouve. Quando você fala, aguarda um pouco. Tá aí, a nossa tentativa, mais uma vez, de trazer informações através da participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, com a Kátia Reis, da Escola FIPESP. A gente ainda tenta. Conosco hoje o governador Fleury e o Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutílio. Fleury, você quer acrescentar algo? Eu queria analisar um pouco junto com o governador. Eu acho que a análise foi... O quadro da eleição municipal. O quadro da eleição municipal, e concordo plenamente quando o governador fala do PSDB, que houve um problema interno uma ruptura muito mesmo, sério. seríssima. Acho, na minha visão, que, na verdade, o melhor candidato seria o Matarazzo, né? O melhor PSDB. candidato, porque conhece melhor a cidade, é um vereador que participou muito, etc. E, na verdade, essa cisão, esse debate interno do PSDB, eu acho que vai prejudicar e favorece até um pouquinho o Haddad, que eu não acredito naquilo que já se falou aqui, que o PT está arrasado. O PT em todo o Brasil, não só na área federal, estadual e municipal, e o Haddad também será prejudicado com essa imagem negativa do PT, sem dúvida nenhuma. E eu acho que Russomano tem um pouco de chance. A Marta, eu tenho algum problema de análise, porque agora, como ela participou muito tempo do PT, ela tem um pouco daquele ranço anterior, né? E agora ela está numa nova posição, porque ela não teve um caminho para frente do PT, e agora no PMDB ela tem que se recompor, etc. Isso é um problema que talvez possa prejudicá-la nessa luta da campanha, né? Eu acho, na minha visão. Não, eu acho que a sua colocação tem sua razão de ser. O que ocorre, na minha avaliação, é que as pessoas ainda não sabem que ela saiu do PT. Muita gente não sabe. E olha, ela saiu lá atrás. Ela saiu lá atrás. E saiu rompida com quem? Com a Dilma. E com o próprio Lula, que não a prestigiaram devidamente. A Marta é uma mulher, vamos dizer assim, de uma personalidade muito forte e proferiu 2 ou 3 frases infelizes ao longo da vida, entendeu? E isso realmente, a imagem dela, em alguns setores, ficou um pouco prejudicada. Mas a Marta de hoje é uma Marta, posso dizer, porque eu tenho convivido, e também não conhecia a Marta como ela realmente é, entendeu? E posso dar aqui o meu depoimento de que ela mudou muito, ela amadureceu na diversidade, nas derrotas, em todos os problemas que ela teve. Hoje ela encontrou, vamos dizer assim,
a felicidade pessoal, entendeu? Quer dizer, hoje ela é uma mulher muito bem casada, com um empresário, que é o Márcio Toledo, e ela, isso deu uma tranquilidade interna para ela muito grande, e ela revela isso nas suas atitudes. Já está desenvolvendo um programa de governo, está trazendo gente da universidade, gente muito preparada para fazer um plano de governo adequado para as dificuldades de São Paulo e realista, sem mentir, sem criar fura-fila, sem criar ilusões, tá? Porque o que a gente aprendeu muito nessa crise brasileira é que o povo quer ouvir quem fala a verdade. E a Marta sempre foi criticada por falar demais a verdade, entendeu? Então, eu acho que ela se encaixa exatamente dentro do perfil que as pessoas estão buscando. Alguém que fala a verdade, que diz o que vai fazer, como vai fazer, e, principalmente, uma coisa importante. A Marta sabe ouvir. Ela aprendeu a ouvir. Ela não sabia, não. Aprendeu. E eu falando, ela não então, sabia, ela aprendeu. não. É verdade, é verdade. Ela não sabia, mas hoje ela sabe ouvir. Ela ouve, pondera e decide de uma forma muito adequada. Eu falo isso porque eu mesmo fiquei surpreso com a figura dela, com a personalidade dela, e eu tenho certeza de que ela é capaz de cumprir um desafio de colocar São Paulo em ordem, porque também aqui eu vou te contar, entendeu? Eu levei 1h30 para chegar aqui hoje. 1h30. Eu, 1h10. Então, vai dizer o seguinte, com todo respeito, eu acho que o Fernando Haddad é um prefeito que tem boas intenções, mas eu acho que ele acorda todo dia e pensa assim, o que eu vou fazer para infernar a vida do paulistano hoje? Ele gosta muito de ciclovia, viu, governador? Fleury foi governador do Estado, foi secretário da Segurança Pública no Estado de São Paulo, anterior ao seu período de governador. Aliás, eu estabeleço aqui, não há como comparar os períodos. Mais de 20 anos, a realidade é muito diferente. Claro. Não quero absolutamente estabelecer nenhuma comparação, deixando claro aqui. Mas hoje em dia, as informações, as estatísticas, né, dizem que há uma redução no número de ocorrências. Eu não consigo interpretar direito aqueles números. Até morre PM, mas que não morre. Né? Os negócios assim de morre policial civil, policial militar, mas não morreu porque não estava no exercício, coisas assim absurdas que acontecem. E também, diante desse quadro que nós temos hoje, a violência, o governo anuncia a plenos pulmões que a violência reduziu a violência. Reduziu onde? Para começar, os números estão aí, recentes. Os números mostram um aumento no número de roubos e furtos. Isso não é crime? Roubo e furto. Sim. São crimes que a polícia pode impedir o aumento. E eu consegui isso quando fui secretário de Segurança e quando fui governador. Homicídio. Homicídios, o que está acontecendo? Mudaram o método de calcular o número de homicídios. Então, nós tivemos algumas semanas atrás, uma ocorrência em que morreram 19 pessoas. O registro, para fins estatísticos, é de um caso. Então não morreram 19, morreu como se tivesse morrido um só. Quando você faz esse tipo de cálculo, é claro que cai o número de homicídios. Quando você separa os crimes praticados contra policiais, ou seja, o policial que é morto, ele não entra na estatística de homicídios, é policiais mortos. Sim. Então também diminui o número de homicídios. Entendeu? Perfeito, uma conta de chegar. Você tira, por exemplo, me parece que são uma 27... Uma conta de chegar, não, uma conta de sair. São 27 policiais mortos só esse ano. Isso. Veja só, se você tira 27, tira 18 e assim vai. Entendeu? Quer dizer, então dá uma ilusão de que caiu o número de homicídios. Caiu de forma... houve uma queda, não vamos dizer que não houve. Mas houve uma queda em consequência da ação do crime organizado. O PCC hoje,
ele não quer chamar atenção para ele. Então, o crime organizado não, parou de matar. Entendeu? Então, isso contribuiu também para a queda do número de homicídios. Entendeu? Quer dizer, então, eu não vejo razão para essa explosão de alegria, de euforia do governo dizer caiu o número de homicídios. Muito bem, vamos analisar por que caiu, onde caiu, só que os números não são fornecidos. Entram naquelas estatísticas secretas que o governo Alckmin baixou decretos proibindo que sejam divulgados. Sim. Entendeu? Então, você só tem o número que é dado, final. Não dá como você discutir o que está acontecendo. Essas informações eu recebo por ter sido secretário de Segurança e governador, e as pessoas me trazem espontaneamente. É fonte. Eu tenho fontes que me trazem, mas eu não as revelo. Seguras, porque... hein? Seguras. Sem dúvida. Fontes seguras. Agora, o que eu vejo também, Zancopé, é uma banalização em referência às mortes dos policiais. O policial civil e militar hoje, ele morre na mão de bandido por ser policial. Por ser policial. Quando descobrem a identidade da pessoa que está sendo assaltada e é um policial, ele morre. Mas aí o crime organizado conta pontos para Não, mas não, aí não é o Conta crime pontos, não é organizado isso? que faz isso, não, é a bandidagem comum. Mas é um status, eles têm um status a mais quando eles eliminam um policial. Não, eles são... Na o linguagem crime organizado, não, o crime organizado não quer matar policial, porque aí tem o revide. Tem o revide, aumenta a extensividade deles. Exatamente. Então, o que eu acho é o seguinte, o governo fez acordo com o crime organizado. Como em 2006, fazer acordo? Fez. Como Quando fazer houve... acordo, Quando o Marcola parou São Paulo, houve acordo. O secretário o secretário da Administração Penitenciária pegou o jatinho do governador e foi conversar com o Marcola em Presidente Bernardes. Isso está documentado. Sim. Não, e aí o Marcola falou, não, então acertaram o modus vivendi e aí pararam os ataques do PCC. Isso é um absurdo. É um absurdo, mas aconteceu e aconteceu mais uma vez. Depois, quando o secretário era o Ferreira Pinto, eu não me lembro do ano exatamente, mas o crime organizado também se ressentiu quando uma operação da Rota matou na Zona Leste um grupo grande de pessoas ligadas ao PCC num estacionamento, inclusive, de um estabelecimento comercial na Zona Leste. O que aconteceu? Uma revolta que houve um acordo branco. Depuseram, o governo demitiu o secretário da Segurança, dizendo que ele estava sendo muito agressivo no combate ao crime organizado. E o que é pior, o governo do Estado proibiu que escutas legais que eram feitas dentro dos presídios continuassem a ser feitas. Ou seja, por que o Ferreira Pinto tinha essas informações? Porque tinha escuta dentro dos presídios. A eficiência. Ele recebia as informações e passava para a polícia. Tudo legalizado, feito com juiz e promotor autorizando, tudo. Nenhuma irregularidade. Mas a ordem do governador é superior à justiça? Isso acabou. Foi interrompido esse tipo de escuta. Chegaram até a dizer que era ilegal para incriminar o secretário, e depois viram que era legal, tinha autorização, e é claro que o secretário da Segurança não ficava alardeando o que ele estava fazendo. Nem até pode, porque, exatamente, pode. É um princípio básico, mas os princípios básicos muitas vezes são desrespeitados em matéria policial. Entendeu? Sim. Quer dizer, criaram o como PCC, anunciar que vai fazer uma blitz, né? Colocar horário, PCC tudo. hoje é uma organização poderosa, sim, internacional, e tem o DNA tucano. O PCC, até 1994, quando eu deixei o governo,
Era um time de futebol que disputava o campeonato interno das penitenciárias. A partir de 95, eles organizaram 29 rebeliões nos 2 primeiros meses do governo Covas e se organizaram dentro dos presídios. E, a partir daí, eles foram se organizando graças à falta de ação, à leniência, à covardia do governo do Estado, que deixou que eles crescessem ao ponto que chegaram hoje. Essa é a verdade. Agora, tem que ter coragem para enfrentar o PCC. Tem que ter coragem para enfrentar o crime que perturba as pessoas, que é o assalto da esquina, que perturba demais as pessoas, porque aí são criminosos despreparados e não do crime organizado. São criminosos que estão ali e não têm o que perder. Entendeu? E hoje o que está acontecendo? Quando você tem um esclarecimento de mortes, de latrocínios ou de homicídios, você tem um esclarecimento mínimo, a polícia, por mais que se esforce, não é culpa da polícia, não. A polícia está desmotivada, está ganhando mal, está sem recursos para trabalhar, tá? E o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar hoje é menor do que era na minha época de governador, há 20 anos atrás. É isso que, viu, Sambo? É isso que nós estamos levantando, porque, na verdade, isso é uma estatística que prova isso. O número de funcionários, quer dizer, áreas como a segurança, que é tão importante, ou saúde ou educação, mas principalmente a segurança, tem um número menor. Um número menor, como é que a gente pode não permitir que se faça reposição? Tutilo, isso é um absurdo. Tutilo, veja só. Eu estabeleci, quando secretário da Segurança, o mínimo de efetivo em cada delegacia da Polícia Civil no Estado inteiro. E segui isso. No meu governo não havia um só município sem delegado de polícia. Todas as delegacias tinham delegado de polícia. E tinham um efetivo mínimo. Em 99, o governo tucano mudou essa regra, fez um novo decreto para adaptar aos novos tempos. Agora, como foi feita uma reportagem provando que, ou melhor, o Ministério Público entrou com uma ação, porque em determinados municípios não tem o mínimo previsto no decreto do governador. Não há o efetivo mínimo previsto no decreto do governador. O governador revogou o decreto. Quer dizer, então, tira o bode da sala. Entendeu? Não resolve o problema, entendeu? Quer dizer, o fim da picada. Eu acho que a opinião do governador, que foi secretário de Segurança, o que a gente está presenciando hoje, governador, é que a polícia militar, mesmo a polícia civil, mas principalmente a polícia militar, está sendo muito desvalorizada. Está massacrada. Está massacrada. Quer dizer, eles têm um trabalho bom até, mas não têm o apoio necessário. Agora, inclusive, com esse problema do decreto PLP 257, eles querem fazer também a previdência hoje da Polícia Militar separada. Isso. Eles querem que seja junto, mas tira uma série de coisas que a Polícia Militar não tem, que os outros funcionários têm. Eles acabam perdendo tudo. Então, eu acho que ele está sendo realmente muito desvalorizados hoje. E tem um outro problema muito grave, que é o seguinte. O policial... Fleury, nós não temos mais tempo. Não, você tem 30 segundos. 30 segundos. Isso. O policial civil e militar, eles têm um acréscimo no seu salário por dedicação exclusiva. Tá? O policial é policial 24 horas por dia. Agora, o policial, para complementar o seu salário, muitas vezes ele faz o bico e é morto no bico. E aí o governo não reconhece como ele estando em ação. O que interessa é que ele estava defendendo a sociedade. Tá certo? Então ele teria que receber, inclusive, o seguro de vida que ele não recebe. Então o policial fica sacrificado de todos os lados. É por isso que nós estamos nessa situação. Fleury Filho, governador de São Paulo, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. É sempre um privilégio. Obrigado. Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional de Servidores Públicos, esteve no primeiro programa há 15 anos e retorna com frequência. Um abraço, muita alegria, muito obrigado pela participação e obrigado por estar junto com o governador Fleury.
Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.